Então, um cara rouba um banco, é preso, é jogado na cadeia. É essa a solução para o problema de crime de propriedade em geral? Claro que não. Antes é preciso entender as raízes do fenômeno em si. Por que o ato individual do crime de propriedade é apenas um evento? O evento sendo um resultado de uma dinâmica mais profunda. Esse é o modelo iceberg sociológico clássico. O modelo iceberg, o modelo de cima para baixo de ligação causal, vai de eventos para padrões para estrutura ou estruturas, para então algo chamado modelos mentais, sobre os quais falarei mais em um momento. Então, em vez de considerar apenas as especificidades de um determinado evento, você procura padrões na base em torno de sua recorrência. Os eventos ficam organizados por categorias. Então, de forma mais concisa, a repetição de eventos indica padrão. Padrões indicam estruturas na base, com a estrutura sendo, claro, um ninho de dinâmicas de sistemas ativos. E, pessoalmente, como breve exemplo, acho que a categoria mais intrigante hoje em relação a esse tipo de abordagem, pelo menos em termos de comportamento social negativo amplo, é a realidade de tiroteios em massa. Já mencionei isso antes aqui porque acho fascinante, além de horrível, é claro. Na verdade, fiz uma cena inteira baseada nisso no meu filme Interreflections. Então, vemos a repetição dos eventos como uma centena de tiroteios em massa somente este ano nos Estados Unidos. Daí o padrão, com a pergunta final sendo: quais dinâmicas ocorrem que formam a estrutura que dá origem ao padrão de eventos? Então você passa um diagnóstico diferencial tentando explicar o que possa ser um fator. Por que esse padrão é mais prevalente nos Estados Unidos? Existe relação com a cultura de arma ou quantas armas tem lá? Tem algo a ver com desigualdade socioeconômica? E o implacável individualismo americano e a cultura capitalista hipercompetitiva? E como a religião entra em jogo? E quanto à etnia, demografia, gênero? Assim, tais correlações podem ser analisadas, avaliadas para formar uma compreensão estrutural do que chamamos pré-condição para esse tipo de comportamento sociológico. E claro, estou apenas falando no quadro geral aqui, não vou tentar responder a essa pergunta hoje. Mas, novamente, é fascinante pensar principalmente no homem branco americano enlouquecendo ou pirando, como era originalmente nos anos 80, disposto a matar tudo ao seu redor e frequentemente se matar. É desnecessário dizer que a perspectiva adequada desse fenômeno é epidemiológica, não moral. Não posso reiterar isso bastante. Se tem sintomas, eles indicam uma doença na base e então você tem a causa na base dessa doença. E infelizmente, quando se trata de comportamento humano, mais uma vez, as pessoas evitam esse tipo de pensamento por vários motivos. Por um lado, desafio a vários sensos de identidade e livre-arbítrio das pessoas. Faz com que as pessoas se sintam que perderam seu senso de autonomia ou volição. Como você concilia o grande paradoxo de seu senso de autonomia versus seu condicionamento de longo e curto prazo? Sem falar nos impulsos inerentes à nossa biologia, nesse modelo de sinergia biopsicossocial. Daí a compaixão necessária que todos realmente precisamos ter com nós mesmos e com os outros. Na verdade, se você pensar nisso, estamos reconhecendo isso, mas é apenas em certos bolsões. Caso contrário, por que as pessoas fariam, digamos, terapia corretiva, psiquiatria, psicanálise? Enquanto drogas podem ser introduzidas nesses ambientes para ajudar as pessoas a quebrarem seus padrões de pensamento, drogas SSIRS e assim por diante, o verdadeiro trabalho é a autoanálise, certo? Para entender o que diabos aconteceu com você ou o que diabos aconteceu em seu ambiente, para reconhecer dentro de você, para então, a partir dessa consciência, trabalhar contra essas coisas. Então a sociedade geralmente aceita esse tipo de pensamento, mas o rejeita amplamente no geral, e portanto, a construção judicial punitiva inteira que vemos pelo mundo. Em vez disso, o sistema todo é baseado em vingança.
a algo que chamamos de justiça. Se verdadeiras considerações sociológicas e psicológicas e até biológicas, claro, dentro dessa mistura, fossem levadas em conta, a lógica exigiria que a resolução de problemas tivesse de estar relacionada a algo mais profundo do que apenas uma avaliação do ato em si. Mais uma vez, o evento em si. Então, voltando ao modelo iceberg, vale a pena usar isso como uma ferramenta para generalizar uma abordagem sistêmica nesses tipos de conversas. Eventos, padrão, estrutura. Agora, e quanto ao modelo mental? A quarta e mais baixa ligação nessa estrutura. Eventos, padrões e estruturas são apenas eventos, padrões e estruturas por causa da estrutura de organização mental aplicada. Como você organiza o que observamos? Como você define essas observações? Inevitavelmente vem de um modelo de percepção, certo? O esquema mental. Nem todos concordam sobre o que é um evento, um padrão ou uma estrutura. Portanto, o que vemos e como organizamos cognitivamente as coisas é obviamente extremamente importante. Mais importante que provavelmente qualquer coisa, pois depois desse ponto, tudo se torna suspeito se a base de nossa observação estiver errada. Também é crítico, obviamente, em comunicação. Como encontramos terreno comum na percepção compartilhada? Mas realmente mais importante, como sabemos se nossa percepção tem algo a ver com a realidade? Bem, a maior aproximação da realidade que temos, em termos de análise com eficácia comprovada em nossa capacidade de manifestar, digamos, capacidade tecnológica, tratamento médico, prever fenômenos naturais, se defender de doenças, é claro, a ciência. Sei que estamos em território de desnecessário dizer, mas vale a pena revisitar, pois enquanto geralmente percebemos as leis da natureza como a parte de nós, ou que claro são, mas na realidade é apenas mais um modelo de organização em nossas mentes. Por exemplo, o modelo de gravidade de Newton claramente se saiu muito bem em sua capacidade preditiva para explicar fenômenos naturais, mas ainda é incorreto como modelo de vários modos, e Albert Einstein depois entrou e melhorou ele. Portanto, sempre vale a pena nos ancorarmos um pouco para lembrar que o que vemos, experimentamos e entendemos de muitas maneiras vem de nós mesmos meio como uma projeção. Existem outros tipos de modelos fundamentais, obviamente. Superstição, religião, astrologia. Alguém pode vir e dizer que o furacão é um evento que vem da ira de Deus contra a civilização humana e tal. E a estrutura é a dualidade do bem e mal na capacidade moral das pessoas e assim por diante. Voltando ao assunto do conceito de modelo mental, mais específico no que se refere à sociologia, no modelo iceberg, parece que a escola geral de pensamento no modelo iceberg implica que modelos mentais, portanto comportamento das pessoas, são o que criam a estrutura, e a estrutura cria o padrão, e o padrão cria os eventos. E volta para uma espécie de má intuição que é onipresente afora, uma escola geral de pensamento enraizada na intuição cega, que basicamente não leva em conta fatores culturais e sociológicos em termos de estrutura, enxergando instituições e dinâmicas na sociedade como resultado somente do comportamento coletivo dos indivíduos. E a conclusão tirada é uma visão de mundo que cria uma coleção agregada de ações individuais de livre-arbítrio. E no contexto de ativismo, a resolução é: bem, se você mudar seu comportamento e mudar a maneira como as pessoas pensam, isso naturalmente mudará a estrutura. E não quero dizer por meios revolucionários, digo pelo desdobramento geral de diferentes comportamentos por meio de diferentes valores e incentivos. Em outras palavras, as instituições mudam se as pessoas simplesmente mudam, como se fôssemos individual e coletivamente, fundamentalmente o ponto de partida. E o problema gritante com essa perspectiva é que ela ignora a nossa vulnerabilidade a condicionamento vindo da cultura e dos incentivos da sociedade num ciclo de retroalimentação, mais notavelmente ignorando os requisitos de sobrevivência ditados pela tradição econômica predominante, ou seja, capitalismo.
Então o que temos é um ciclo de retroalimentação vindo de fora, com recompensas e punições e valores de grupo relacionados inseridos de volta nos indivíduos na base do modelo iceberg, calibrando efetivamente uma visão de mundo e, portanto, um modelo mental, por causa dessa retroalimentação contínua. E mais uma vez, isso já foi falado antes nesse programa, então peço desculpas se sou redundante, mas podem notar que venho de um ângulo diferente de novo. Por exemplo, nosso sistema econômico é explicitamente enraizado na exploração de escassez, recompensando domínio e, portanto, fundamentalmente enfatizando competitividade. Na verdade, nem enfatizando competitividade, mas exigindo competitividade. Se você não mantiver uma ética fundamentalmente competitiva, conforme exigida pela estrutura do sistema, não exigido por natureza humana ou uma expressão dela, e não devido a pré-requisitos da realidade em geral, do mundo físico, que tem vasta abundância, mas embutido diretamente na estrutura, que é explícita, você terá menos chance de êxito em sua sobrevivência. Quanto mais implacável e explorador as pessoas forem, mais bem-sucedidas geralmente elas são. Sucesso, claro, definido por riqueza e poder, características inerentes à estrutura da economia de mercado, não o verdadeiro sucesso de invenção ou ajudar as pessoas ou solução de problemas. Então, o que acontece ao longo do tempo? Bem, sendo os organismos adaptativos que somos, nossos próprios cérebros se tornam reforçados, se tornam conectados para ver o mundo através desse tipo de lente orientada por dominância e escassez. A estrutura influencia o modelo mental. E por causa dessa impressão, dessa retroalimentação, que é extremamente visceral, porque lidamos com nossa própria sobrevivência, a compreensão das pessoas sobre o mundo ao seu redor fica poluída pela estrutura. E, portanto, os modelos mentais que formam tornam-se extensão dessa estrutura, e não o contrário. Portanto, as pessoas crescem efetivamente para servir à estrutura. Peço desculpas pela natureza complicada disso, mas isso remonta à dinâmica de sistemas e como não existe realmente uma realidade linear. Sim, eventos resultam por causa do padrão, por causa da estrutura, mas não é o bastante dizer que a estrutura vem do modelo mental, a menos que você reconheça o fato de que esse modelo mental é resultado da estrutura. E é lamentável quando se trata de tentar ser positivo sobre o futuro, porque é fácil ficar cínico, quando você de fato começa a entender essa retroalimentação. Como mudar um sistema que tem todo mundo basicamente pelas bolas, quando se trata de sobrevivência geral, vivendo derradeiramente a curto prazo. Sim, haverão alguns heróis aqui e ali que quebram o molde e vêm à frente, os Martin Luther Kings e etc. Mas é muito raro estatisticamente. E neste caso, a exceção confirma a regra. É como um imã gigante que atrai as pessoas e muito raramente as pessoas conseguem escapar desse campo de atração. Assim, estresse e requisitos de sistema mantêm as pessoas presas numa visão de mundo específica, removendo a motivação de fazer qualquer algo, exceto continuar participando no sistema por sua sobrevivência a curto prazo. Quer dizer, olha a realidade da mudança climática. A maioria das pessoas concorda que algo tem que ser feito, mas elas não estão dispostas a fazer onda porque A. Elas realmente não entendem a causa e B. Mesmo que entendessem, teriam uma dissonância cognitiva tão grande que provavelmente gravitariam a preservar a estrutura versus alterá-la, simplesmente por causa do padrão de recompensa no curto prazo. Esse é o problema fundamental, que é realmente o ponto aqui, e por que trago isso. Daí o ciclo contínuo de sobrevivência no curto prazo às custas de destruição no longo prazo. Tudo que se tem que fazer é olhar o mundo agora. E é exatamente esse o diagnóstico a nível psicológico e, portanto, sociológico. É uma doença mental, um tipo de vício, compulsão ou neurose, ou algo desse gênero.
Uma realidade louca e cega, onde as pessoas sabem que têm de fazer algo, mas estão tão presas que simplesmente não o fazem, ao menos em média. Então, voltando ao que foi abordado anteriormente, a questão de primeiro ovo ou a galinha. Construímos um novo sistema e esperamos que venham ou continuamos educando? Obviamente, ambas questões são criticamente importantes, particularmente educação focada em mudança estrutural e porquê. E claro, construir sistemas que tenham incentivos que reforcem a nova estrutura, em contraste à antiga. Reconhecendo que a antiga é tão potentemente reforçada, tão reforçada de fato como a realidade atual que vemos hoje, com nossa posição paralisada como civilização, trancada em velhos padrões de comportamento e velhas visões de mundo, efetivamente perpetuando a estrutura, mais uma vez, incorporando basicamente uma escravidão à estrutura. É bem fácil, bem fácil ficar cínico. Porém digo, mesmo que as chances sejam contra esse tipo de mudança, antes do aumento da catástrofe, isso não muda a motivação de princípios e com esse entendimento de quão potente a influência da estrutura sobre os modelos mentais das pessoas são, podemos começar a calibrar nosso ativismo dessa maneira. E talvez, apenas talvez, aprender como explicar isso às pessoas, fazer com que percebam que a tradição geral ativista política que usamos ano após ano pelo mundo todo, tentando usar democracia para criar mudança relevante, é totalmente comprometida, fortemente comprometida pela influência da estrutura através da retroalimentação sobre o modelo mental das pessoas. Bom, fico por aqui hoje, espero que estejam bem por aí. Este programa é trazido pelo Patreon e voltarei em breve para discutir questões relacionadas especificamente à guerra e continuar a série anterior sobre mitos e propagandas capitalistas. Obrigado a todos e até logo.